A primeira pergunta já foi colocada no início do culto, né? É possível comprovar a existência de Deus? E eu quero deixar para introduzir agora a nossa reflexão uma outra pergunta. Qual é o maior obstáculo para a fé? O que vocês acham? O que mais atrapalha a fé de todas as pessoas, inclusive dos cristãos? Existem obstáculos que atrapalham, que fazem que, inclusive, muitos cristãos oscilem em sua fé. Paulo vai falar sobre isso, ó, quem está de pé, veja que não caia. Então tome cuidado. Existem coisas que fazem com que, inclusive, os cristãos caiam da sua fé. E qual que é o maior obstáculo, então, para a fé? Eu vou colocar aqui alguns pontos, quem sabe ajuda a gente na reflexão. Primeiro ponto, será que é porque nos falta provas visíveis para que a gente possa crer? Isso pode ser um obstáculo. Será que se tivéssemos como comprovar cientificamente a existência de Deus, nós conseguiríamos crer e confiar mais em Deus? Tivéssemos provas concretas, palpáveis, a respeito da existência de Deus? Mais uma questão. E se pudéssemos ver e tocar em Deus, isso nos faria confiar mais em Deus? Vamos ver se isso aconteceria? Vamos lembrar de pelo menos 2 episódios. Adão e Eva, que nós conhecemos muito bem, né? Lá no Jardim do Éden. Vamos voltar lá para trás na história. Adão e Eva não foram literalmente tocados por Deus? Porque foi Deus que os fez. Apesar que tem correntes que dizem que não viemos daqui, daqui a pouco nós vamos ver que não foi Deus que criou os seres humanos, nós sabemos pelo testemunho da palavra de Deus que foi Ele que fez. Inclusive, a mulher foi criada da costela de Adão, então o próprio Deus tocou em Adão e Eva e os fez. E a pergunta que eu digo, esse fato... tem mais um detalhe. Adão e Eva falavam com Deus. Eles viam Deus e falavam com Deus. E a pergunta que eu faço, eles ficaram firmes em Deus? Eles confiaram unicamente em Deus? O que diz o capítulo 13 de Gênesis, né? Não confiaram plenamente em Deus. Então já fica um pouco difícil dizer assim, que se nós fôssemos tocados por Deus, se a gente visse... fisicamente a Deus, nós confiaríamos mais em Deus. Fica um pouco difícil a gente afirmar com esse episódio que nós vimos. Outro episódio, o povo de Israel, logo depois que saiu da escravidão do Egito, o que aconteceu? O exército vindo atrás dele, eles tinham um deserto do outro lado e o mar diante deles. Eles precisariam passar para lá para fugir do exército dos egípcios. Mas tinha um mar na frente dele, como é que nós vamos a nado? Nós não vamos chegar lá do outro lado. E aí é batido a vara no chão, o mar se abre em 2 partes e o povo passa diante do mar. Imagine se vocês vendo essa situação, esse efeito sobrenatural que aconteceu ali, para que eles pudessem passar. E aí passaram pelo Mar Vermelho, chegaram lá no deserto. O que acontece? No deserto tem comida, é farto de comida, né? No deserto. Tem bastante água por lá, mais dificuldades surgiram. E aí, é batido na pedra, sai água para que eles pudessem tomar. Milagrosamente sai daquela pedra água no meio do deserto. A gente encontra vertentes por aí, é bem comum, mas no deserto isso não é tão comum, né? E aí sai água para eles, e quando eles sentem fome, eles reclamam, e Deus envia comida para eles. Sabemos do maná que caiu do céu para alimentar eles. Então nós temos várias evidências. Outra situação, quando eles saíram, passaram pelo Mar Vermelho, pisaram no deserto, quem que acompanhou eles rumo à terra prometida? Deus. E como é que ele falou que eles iam perceber a presença de Deus? O que tinha? Uma coluna de fogo e uma nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo os acompanhava, e durante o dia, a nuvem. Essa era a presença de Deus, eles tinham essa certeza. E a pergunta que fica também diante disso: o que aconteceu pouco tempo depois? Eles ficaram firmes em Deus, apesar de ver todas essas coisas sobrenaturais que Deus fez para eles. Pouco tempo depois, o que eles estavam fazendo? Criando um bezerro de ouro e adorando o bezerro de ouro. Então, podemos voltar naquelas perguntas, né? Se nós tivéssemos provas visíveis de Deus, se nós pudéssemos tocar em Deus, ver Deus, nós confiaríamos mais em Deus? Não. Porque tem um probleminha ali que nós conhecemos, que é a falta de confiança, é o pecado
que não permite que a gente se agarre em Deus, que a gente confie firmemente em Deus. Isso está presente em todos os seres humanos. Isso é importante no início da nossa conversa, porque por mais que a gente encontrasse inúmeras provas concretas, cientificamente comprovadas, o que isso diz? Não ia adiantar em nada. Nós não íamos crer mais em Deus. Então não é o nosso objetivo encontrar provas assim concretas para que a gente possa crer em Deus. Isso mostra que não adiantaria. Mas isso também explica essa situação, que por que existe ainda hoje pessoas que questionam a existência de Deus. É literalmente aquela falta de confiança na revelação de Deus. Por exemplo, eu coloquei pelo menos 2 linhas de pensamentos que falam a respeito de Deus e da sua existência. Os ateus dizem o seguinte: os argumentos fornecem justificativas insuficientes para acreditar. Então eles não conseguem crer. Os ateus literalmente são aqueles que não creem na existência de Deus. Eles não creem que existe Deus. Por isso a palavra ateus, tem a palavrinha o a, né, que significa negativa, e o teus, que seria teos, não Deus, ou seja, não acreditamos em Deus. Esses são os ateus. E eles não acreditam em Deus porque eles afirmam que as justificativas, elas são insuficientes para que eles possam acreditar em Deus. E temos mais uma linha de pensamento, os céticos. Eles dizem assim: a existência do mal mostra que ou Deus não existe, ou ele não se importa com o que acontece aqui. Aqui eu quero fazer abrir um pequeno parênteses para a gente refletir. Eles apontam para a maldade do mundo, né? Deus é a causa do mal? Vamos pegar o que a gente aprendeu bastante, muitas aulas foram feitas em cima, os 10 mandamentos, né? Ali tem toda a vontade de Deus, o caminho que Ele quer que a gente siga. Se nós seguíssemos literalmente essa vontade de Deus, existiria mal? Vamos pensar assim, a questão do não furtar, né? Se todos respeitassem essa vontade de Deus, por que precisaria ter cerca? Por que precisaria ter grades nas janelas? Se todos respeitam o que Deus diz: não furtem, não é teu, não pega, não segue. Não matarás. Por que não precisaria nem existir polícia, né? Porque as pessoas iam levar a sério, ninguém iam saber que quem é o único que pode tirar a vida é Deus, ninguém mais. Então as coisas seriam diferentes. Então Deus não é a causa do mal. O mal, a causa do mal somos nós mesmos, por não ouvir a Deus. Do jeito que aconteceu no Éden. Por que o mal entrou no mundo? Porque não ouviram a Deus. Adão e Eva não ouviram a Deus e trouxe a maldade para o mundo. Hoje a maldade é preservada entre nós por nossa própria responsabilidade. Porque nós não ouvimos a vontade de Deus, não colocamos ela em prática na nossa vida. O problema, então, sempre vai desembocar na falta de confiança na revelação que Deus deixou. Se nós fôssemos mais firmes naquilo que Deus revela para nós, seguíssemos mais aquilo que Deus revela para nós, certamente as coisas seriam completamente diferentes. O problema, então, está na falta de confiança naquilo que Deus revelou para cada um de nós. E isso surge porque para alguns a fé precisa passar pela razão, ou seja, precisa ser comprovada pela lógica e pela ciência. Então, vem os argumentos a respeito de Deus, a respeito da fé, a Santíssima Trindade, assim por diante, tudo aquilo que compõe a nossa fé. E se isso passa pela minha razão, se eu consigo compreender pela minha razão, aí eu vou crer. Se eu não conseguir crer, não passou pela lógica, não passou pela razão, eu preciso descartar, que isso pode ser algo inventado, algo que não é real. É por isso que surgem os problemas. Porque precisa passar por esses meios, a lógica e a razão, para daí sim eu aceitar como verdade. E uma questão que fica diante disso nós cantamos agora há pouco, né? Grandioso és tu. Fica a pergunta: como Deus, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, ele vai caber na lógica e na razão tão limitada do ser humano? Vamos pensar algo muito próximo de nós. Nós estávamos iniciando as nossas obras aqui do lado, e nós precisávamos pensar como vamos fazer esse telhado, né? E quanta dificuldade a gente encontrou, porque a gente não tem todo o conhecimento. Por mais que a gente tenha experiência e tudo, a gente não conhece todas as coisas. E a gente se limita. E se nós não conseguimos nem fazer de forma tranquila um telhado, como é que nós vamos entender a grandeza de Deus, o Criador de tudo que existe? Como Ele vai caber na nossa finita razão? Impossível. Deus é grande demais para a nossa razão. Então fica esse questionamento.
Como que ele vai passar pela lógica, pela razão nossa tão limitada? E isso nem sempre foi assim. Começou a se intensificar esse questionamento da fé, esse questionamento de Deus, ele começou a se intensificar a partir do século XVII. Antes disso não, era muito tranquilo, ninguém questionava a existência de Deus. Até ali a revelação que Deus graciosamente deixou, ele nem precisava ter feito isso. Tem um salmo que diz assim: quem é o homem para que Deus se preocupe com ele? E Deus se preocupa, então ele nem precisaria ter dado satisfação. Mas ele faz, ele graciosamente, ele deixou alguns textos, algumas formas da gente perceber a sua presença entre nós, a sua existência. Mas até o século XVII, então ninguém questionava, era muito tranquilo. Aquilo que Deus deixou era mais do que suficiente para saber da sua existência. A partir do século XVII, quando começou a existir uma corrente chamada racionalismo, que é justamente isso. Se a minha razão não alcança, então eu descarto, isso é uma coisa que não é verdade. Então a partir daquele momento começou a se intensificar o questionamento da fé, o questionamento de Deus, de Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, tudo aquilo que compõe a nossa fé. E aí nós vamos buscar então, a partir disso, como a gente disse que até o século XVII, as evidências que Deus deixou eram mais do que suficientes, nós queremos ver isso. Que evidências que eram que eram suficientes e que depois começaram a ser questionadas. Eu quero então se utilizar de um grande pensador, Tomás de Aquino, muito respeitado, influenciou muito a filosofia na Idade Média. Então eu quero usar alguns argumentos dele e também passagens bíblicas que fundamentam essas argumentações. Tomás diz o seguinte: no mundo existem coisas contingentes que podem ou não existir, ou seja, não é necessário que aconteça ou exista. Mas para que tais coisas existam, é necessário a existência de um ser necessário, da qual tudo emana. Sendo assim, todas as coisas são contingentes. Por exemplo, somos contingentes em relação aos nossos pais, poderíamos existir ou não. Assim também os nossos pais são contingentes em relação aos nossos avós, e assim por diante. Até chegar num ser que não é contingente, que não necessitou de ninguém para existir. E esse é o único ser necessário, e esse único ser necessário é Deus. Trazendo para outras palavras, nós pensamos assim: por que o pastor Jefferson existe? Porque eu fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe. Por que meu pai e minha mãe existem? Porque foram gerados pelos seus pais. E assim vai indo, até chegar em um ser necessário que não foi criado, mas a partir dele todas as coisas aconteceram. E este ser, Tomás diz, este ser é Deus. Esse é o primeiro argumento. Podemos usar o outro exemplo da casa e do construtor. Quando nós olhamos uma casa, nós não pensamos assim que ela veio andando pela avenida ou pela BR e parou ali. Alguém fez ela. Alguém construiu essa casa. E quando nós olhamos ao nosso redor para o mundo, com toda a sua perfeição, com toda a sua paisagem, montanhas, aqui tem muitas montanhas, nós olhamos cada uma no seu lugar. Como é que elas foram parar ali? Foi Deus. É isso que Tomás disse. Ele colocou cada coisa no seu lugar. Assim como uma casa, nós olhamos para uma casa, nós sabemos, teve um construtor que fez isso. Quando olhamos o mundo ao nosso redor, todas as coisas que foram feitas, não temos outra forma a não ser dizer, alguém fez, e esse alguém é Deus. Então aqui está a primeira evidência concreta. Não tem como as coisas... é muito mais difícil pensar na ideia de um Big Bang, ter colocado cada coisa no seu lugar, do que pensar que teve um construtor, um criador de tudo isso, que é Deus. A discussão também ela não fica apenas no cosmos, ou seja, no universo, a origem do universo e como as coisas funcionam, mas ela abrange também todos os seres humanos. E aqui também nem todos concordam com as Escrituras, com aquilo que Gênesis nos traz sobre a criação do ser humano. E aí, outros argumentos são trazidos para falar a respeito da origem humana. Essa foto eu acho que é bem conhecida de vocês, né? É um dos argumentos que são trazidos. Pelos evolucionistas, o que eles dizem? O mundo foi formado a partir de uma molécula e demorou milhões de anos até chegar à forma que se encontra hoje. E aí, isso é para falar sobre como todas as coisas passaram a existir no mundo, como o universo se formou. E aí eles vão continuar dizendo assim, e essa mesma corrente de pensamento também ensina que inclusive o homem no sentido de todos os seres humanos, o homem não é uma criação de Deus, mas uma evolução do macaco.
precisamos ser bem sinceros, né? Que difícil, que argumento mais sem lógica, né? Vamos usar o argumento deles que precisa passar pela lógica. Imaginar que a gente é fruto de um macaco, uma evolução do macaco, é muito mais difícil, né? Bem mais complicado, é muito mais fácil crer naquilo que Gênesis nos revela do que pensar que nós somos uma evolução do macaco. E tem algo muito importante também, uma dificuldade que a gente encontra, que para aceitar, se fôssemos pensar em aceitar esse argumento, para aceitar esse argumento, nós precisaríamos perguntar ainda hoje, por que os macacos de hoje não se transformam mais em seres humanos? Então percebam que a lógica, tentando entender a grandeza de Deus, não chega lá. Só vai fazer coisas que são sem nexos. Então é muito mais prático a gente confiar no testemunho que a Bíblia dá, do que em argumentos que são colocados, que são totalmente ilógicos. Por isso que o Salmo disse, lembra o primeiro versículo que eu chamei a atenção, a primeira linha? Que somente um insensato não crer na existência de Deus. Porque olha os argumentos que são trazidos para dizer que Deus não existe. É totalmente mais ilógico do que aquilo que Deus nos traz. Então, por isso, somente o insensato não crer na existência de Deus. E aí, Romanos também vai dizer, por isso eles são indesculpáveis, porque eles sabem que Deus existe. As provas estão aí, mas negam. Procuram outros argumentos, procuram desconstruir e afastar outras pessoas. E aí eles são indesculpáveis, então, se colocam debaixo da ira de Deus. Isso Romanos trouxe para nós. Segundo ponto, das evidências que nós temos, a ação contínua de Deus na história. Então Deus não apenas não criou lá o mundo em 6 dias, tudo aquilo que existe, o ser humano também em 6 dias, no 7º descansou e falou, agora vocês se viram, tá? Minha parte eu fiz, eu vou ficar sentado na minha cadeira, no meu trono aqui, na minha cadeira, e não vou mais me preocupar com vocês. Agora vocês se virem, minha parte eu fiz. Ele não faz isso. Olha o que nós temos dito aqui. Tomás vai dizer o seguinte, a demonstração da existência de Deus baseia-se no movimento ou motor primário, ou seja, no mundo todas as coisas estão em constante movimento, transformação. Isto é perceptível a todos. Sendo assim, há algo que move todas as coisas. Não tem como alguma coisa mover-se por si mesmo. Então o mundo ele está em constante transformação, em constante mudança. O mundo não está parado, ele está andando, as coisas se movem no mundo. E o que move isso? Não é por si próprio, Tomás diz. Ele diz que tem alguém que está fazendo o mundo caminhar, está comandando a história. E esse alguém é Deus. E isso está em plena concordância com o que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, capítulo 14, versículo 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Aqui, Paulo e Silas foram levar a mensagem do Evangelho em Cristo, do perdão em Cristo. E aí eles queriam adorar, ficaram tão felizes com aquela mensagem, queriam adorar Paulo e Silas. E eles falaram, não façam isso, nós somos alguém como vocês. É esse contexto que está acontecendo aqui. Por isso diz, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe. Olha que interessante, Paulo não tem 1% de dúvida quem foi que fez todas as coisas. Ele afirma categoricamente, é Deus que fez então o céu, a terra, o mar e tudo o que existe. É tudo frutos da sua mão. E outra coisa que ele diz que é importante no que nós estamos refletindo agora, o Deus vivo, isso quer dizer o quê? Ele está atuante. Até tem um filme, né, que diz, Deus não está morto, porque alguns diziam que Deus está morto. Totalmente contrário ao que nós lemos nas Escrituras. Deus está vivo e atuante na sua criação. Isso que Paulo não tem um pingo de dúvida. Mais um texto de Atos agora. Atos 14 e 17, versículo 17. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que Ele faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Isso é bastante interessante. As coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Se Deus tirar a sua mão daqui do mundo, nada acontece. Se Deus tirar a sua mão, nós não temos alimento na nossa mesa. O campo não vai produzir. Nós não vamos ter alimento na nossa mesa. Por isso que toda vez que nós sentamos ao redor da mesa e nós agradecemos, nós sabemos de onde vem. Se Ele tira a sua mão, nós não temos alimento. Por isso nós juntamos a mão e dizemos, obrigado Deus, por fazer com que esse alimento esteja em nossa mesa. Nós sabemos de onde tudo vem. Isso é muito importante. É Ele que faz todas essas coisas.
Mais um texto ainda. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, a nossa vida está completamente nas mãos de Deus. Ele tem toda a nossa caminhada escrita no livro da vida dele. Ali diz, né, ele marcou para eles os lugares onde iria morar, quanto tempo ficariam lá, e assim é conosco também. A nossa própria vida está nas mãos de Deus. Por isso que a gente sempre enfatiza, se nós levantamos de manhã para um novo dia, graças a Deus, é Ele que nos dá uma nova oportunidade de nós vivermos mais um dia. Se Ele não nos der a oportunidade, não é o despertador que vai tocar ali, que vai nos acordar. É Deus que tem que dar essa oportunidade para nós. Isso fica bem claro nesse texto também. Então Deus não criou em 6 dias todas as coisas e se afastou da sua criação. Ele está presente diariamente, fazendo as coisas acontecer. Ele está movendo a história de acordo com a sua vontade. Terceiro ponto. A lei escrita no coração também aponta para Deus. Olha o que Tomás diz. Existe um grau de perfeição nas coisas existentes. E esse referencial de perfeição só pode vir de alguém que é e age em conformidade com essa perfeição. Nós temos esse conhecimento por causa desse referencial. Em outras palavras, se nós sabemos o que é certo e é errado, da onde que a gente sabe? De onde vem esse referencial de certo ou errado? Paulo vai falar no texto agora. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei, eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra isso, que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então, de onde vem esse referencial? Que inclusive serve para a justiça civil, nós vamos ver depois na sequência também. Do certo ou errado. Não foi alguém que inventou, eu acho que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas Deus deu o que é certo e o que é errado. É Deus que diz por que não matar, por que não furtar, e assim por diante. Nós temos ali os 10 mandamentos, ali a lei de Deus. É Ele que nos mostra. Isso também aponta para um ser, é o único que também consegue seguir isso, né? Olha o que Tomás diz, né? Não, desculpa. Isso, é Tomás que diz. Alguém que é e age em conformidade com essa perfeição. Nós, seres humanos, não temos essa perfeição. Não vai surgir de nós essa perfeição. Somente Deus, que é perfeito e age também de forma perfeita, que pode ser esse referencial para nós. Isso também aponta para a existência de Deus. E por isso, com base no que Paulo falou, ele vai dizer assim, por isso eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem o que é certo ou errado. Se eles transgredirem, eles não têm desculpa disso. Diante disso, as teorias antibíblicas a respeito de Deus são contrárias ao conhecimento natural de Deus e sustentadas pelos seres humanos não como fruto de são raciocínio, mas como evidência da decadência espiritual, ou seja, do pecado que procura afastar as pessoas de Deus. Então, o questionamento da existência de Deus não é fruto de são raciocínio. Nós acabamos de ver quantas evidências concretas nós temos a respeito de Deus. Se nós duvidamos para ele, só mostra uma coisa. É o pecado presente ainda hoje, procurando afastar. E nos mostra o quanto o pecado nos afastou de Deus. O quanto nós desconhecemos o nosso Criador. É isso que fica bem concreto. Só mostra, então, não o fato de Deus não existir. Não é isso. Mas aponta o quanto o pecado nos afastou do nosso Criador. Mais um ponto bem importante também. O conhecimento natural, que é isso que a gente consegue perceber naturalmente, enxergar naturalmente, o conhecimento natural de Deus é de grande valor, pois além de ser o fundamento para a justiça civil, auxilia os seres humanos a construírem as chamadas provas racionais da existência de Deus e combaterem a incredulidade. No entanto, o conhecimento natural de Deus não é suficiente para assegurar a salvação, porque não abrange o Evangelho, mas somente a lei, e o seu resultado não vai além de uma consciência torturada e em completa desesperança. O ser humano sabe, por natureza, que há um Deus justo e santo, porém, não sabe que esse Deus é gracioso para com a sua criatura através de Jesus,
que satisfez e cumpriu as exigências perfeitas da lei de Deus. Somente o conhecimento revelado pela Bíblia é que nos dá um conhecimento completo a respeito de Deus e o seu agir amoroso em Cristo pela nossa salvação. E aqui é importante o conhecimento completo, porque se nós tivéssemos só o conhecimento natural, e também, vamos dizer, só o Antigo Testamento, nós conheceríamos apenas os nossos problemas. Nós saberíamos o quanto nós somos falhos, o quanto nós nos afastamos da perfeição que Deus nos criou. Aí nós precisamos o quê? Da segunda parte da Bíblia, a revelação completa de Deus, que mostra o Evangelho, mostra que porque nós somos falhos, porque a gente se distanciou tão grandemente daquilo que nós deveríamos ser. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos o que nós deveríamos ser. Se o pecado não existisse, era assim que nós deveríamos ser, mas o pecado nos fez outras pessoas. Por isso nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos o que nós merecíamos, e nós precisamos de ajuda. E aí vem a segunda parte, que nos mostra a ajuda que Deus providenciou, que é Jesus. Então nós precisamos da revelação completa. Por isso o conhecimento natural ele não é suficiente. Nós precisamos a revelação de Deus, o conhecimento como um todo, a respeito também do Evangelho. Tem outro detalhe também, João, ele diz assim, que nós lemos no Evangelho de hoje, no versículo 18, que ninguém viu a Deus. Isso quer dizer que nós não temos como fazer uma fotografia de Deus, apesar que muitas vezes a gente enxerga, né? Por exemplo, vai falar sobre Deus, desenha uma pessoa com mais idade, com uma barba branca, para ser um referencial de Deus. Então, alguns tentam colocar uma ideia, fazer quase como uma fotografia de Deus. Mas João diz, ninguém viu a Deus, somente Jesus é quem revelou quem Deus é. Então, nós temos conhecimento, sim, de Deus. E tem outros pontos que a Bíblia nos traz, que apesar de não vermos Deus com os nossos próprios olhos, nós podemos saber como Deus é. Ele mostra alguns atributos, algumas características, para que a gente saiba quem Deus é. Por exemplo, Deus é espírito, ou seja, ele não tem carne como nós. Por isso que João fala que Jesus tomou a forma humana e habitou entre nós. Então ele é o verbo encarnado. Aí depois ele retornou ao Pai. Mas Deus é espírito e não tem carne. Deus é eterno, ou seja, ele não tem começo e não tem fim. Deus é onipotente, ele pode fazer todas as coisas que ele imagina, ele tem todo o poder para isso. Deus é onisciente, ele sabe tudo o que acontece. Pouco tempo atrás a gente falou a respeito de um salmo que falava justamente isso, que Deus sabe quando a gente se levanta, quando a gente está indo para o trabalho, o que acontece com nós, ele sabe todas as coisas. Deus é santo e justo, é santo, ou seja, ele é justo, nele não tem erro, não tem falha, não tem pecado, ele é santo. Deus é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Inclusive isso aqui é um argumento que se usa na Santa Ceia, porque alguns questionam, mas como? O pastor fala que Jesus está verdadeiramente presente aqui na Santa Ceia, no corpo e sangue de Jesus, ele está presente aqui. Como que ele pode estar aqui, pode estar, por exemplo, lá na Emmanuel ou em outros locais aqui de culto? Como é que isso pode acontecer? Isso que nos diz, ele é onipresente, ele não é limitado por um lugar como nós seres humanos. Então percebam a grandeza de Deus, como isso vai entrar na razão humana. Não chega lá, né? Deus é fiel, então ele não muda. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Lembram da promessa de Gênesis 3,15? Que ele falou que ia enviar o descendente da mulher para resolver o problema do pecado? Aconteceu a partir do Natal. Então Deus ele não muda. Ao longo do tempo ele permanece firme. Deus é misericordioso. Então ele tem pena, ele tem compaixão de nós. Esses atributos são importantes para que a gente saiba como ele age com nós. Por exemplo, ele falou que nos perdoa em Cristo Jesus. Quando nós falhamos, nós pensamos, graças a Deus que Deus não muda de ideia, porque nós temos perdão então por isso. Deus é misericordioso, ele tem pena de nós, pela nossa situação, e por isso nós não ficamos desamparados. Ele age conforme a sua vontade, mas jamais ele deixa a gente desamparado. E aí, é possível comprovar a existência de Deus? Com o que a gente resumiu brevemente. É uma discussão há muitos anos. Era impossível a gente abordar tudo isso. Mas aqui nós temos os pontos principais para fortalecer ainda mais a nossa fé. E para concretizar ainda mais, eu vou trazer um exemplo de um vídeo. Talvez alguns de vocês já viram um breve vídeo que vai resumir, eu acho, de forma muito clara aquilo que a gente já conversou.
bem? Bem, Como é que você tá? Forte de sempre? Por sempre. Igual ao seu, hein? Família, trabalho, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Sabe de uma coisa? Pois não? Eu acho que Deus não existe. Por que você diz isso, meu amigo? É muito fácil. É só você andar pela rua para perceber que Deus não existe. Me corrija se eu estiver errado. Se Deus existisse mesmo, você acha que Ele ia permitir tanta violência? Tanta criança abandonada? Tanta maldade? Não, meu amigo. Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim. O problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram. E é por isso que existe tanta fome, tanta miséria, tanta maldade. Dispensa até comentários, ele já diz tudo, né? Mas um ponto-chave é por que existem tantas coisas? Por que, inclusive, a dúvida a respeito de Deus? Porque Deus se afasta das pessoas ou porque as pessoas se afastam de Deus? Então, nós precisamos estar sempre perto de Deus, deixar Deus falar conosco. Não foi isso que aconteceu com Tomé também? Na primeira parte, Tomé não estava com os seus amigos, os apóstolos, e eles falaram, nós vimos Jesus. E ele falou, não, se eu não ver, eu não vou acreditar nele. E aí o que Jesus faz? Falou, não, esse pode abandonar, não tem mais jeito. Pelo contrário, Jesus voltou diante dele. E esse ato de Jesus voltar, fortalecer a sua fé, é que tornou ele mais firme em sua fé. Assim é conosco. Nós precisamos estar sempre próximos de Deus. Deixar Deus falar conosco, que é Ele que vai alimentar a nossa fé. Vamos concluir o nosso momento confessando agora o que nós cremos com base nisso que a gente conversou. Vamos confessar isso em conjunto? Pode ficar assim como estamos e vamos fazer a leitura. Cremos que Deus é um ser supremo, que está acima do céu e da terra, mas ao mesmo tempo está sempre conosco, que não teve princípio e não terá fim, assim como aqueles que confiam e põem a sua esperança nele. Que ele é imutável, que embora não possamos vê-lo, porque ele é espírito e não tem corpo, é um ser pessoal, com mente e vontade, podemos conhecê-lo através das suas obras e da sua palavra revelada, a Bíblia. E uma das verdades mais importantes revelada a respeito de Deus é que Ele é bondoso com as suas criaturas, que Ele nos ama e usa a sua sabedoria e poder em meu benefício. Ele conhece todos os nossos problemas e nos socorre em todas as nossas necessidades, onde quer que estejamos. É para isso que Ele se revela a nós, para que confiemos nele, em seu poder, na sua companhia, no seu cuidado. Confiemos que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo que Ele não haja do jeito que nós queríamos que Ele agisse. Se nós confiarmos nisso, certamente não estaremos debaixo do seu justo juízo e encontraremos refúgio e consolo diante das situações que mais nos sentimos sem saída e desorientados. Amém. Que Deus nos abençoe sempre nessa convicção, nessa fé, hoje e sempre. Amém.